edificarei minha igreja, e os poderes do reino das trevas jamais poderão contra ela. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e aí perguntou a seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, celebramos com alegria a festa dominical, o dia do Senhor. Aqui, diante do altar, nós somos instruídos pela palavra de Deus. Aqui recebemos o alimento. Aqui nós somos confrontados com a palavra e também questionados. O texto do Evangelho que nós acabamos de ouvir, Jesus faz uma pergunta que todos nós somos convidados a responder. Não através dos livros, não através do nosso conhecimento humano. E também não é com a nossa voz. Devemos responder com a nossa vida cotidiana, prática. Em um primeiro momento, Jesus pergunta aos discípulos: quem estão dizendo, o que estão dizendo a meu respeito? Era um termômetro para verificar qual era o grau daqueles que estavam ali
Quando nós entramos à porta da igreja, alguém mediu a nossa febre, mediu a nossa temperatura. Jesus estava com essa primeira pergunta, medindo qual era o grau daqueles que estavam ali. Aqui nós medimos para ver se ninguém está com febre. Lá Jesus estava vendo quem era mais fofoqueiro. Quem estão dizendo aí a meu respeito? Sempre levanta aqueles que gostam de jogar notícias, como dizem hoje, fake news, no ventilador. Uns dizem que é João Batista, mas às vezes não tinham nem escutado nada. Eles mesmos estavam pensando aquilo. Como acontece ainda hoje. Estão dizendo aí, padre, cuidado. Mas na verdade é o próprio indivíduo que estava pensando aquilo. Nós às vezes temos raio-x. Quando alguém vem dizer algo para a gente já está sabendo até quem falou, o endereço, tudo. Aí a pessoa vem dizer, estão falando, quem falou? Não, padre, eu não posso dizer o nome. Alguém está falando, só que a gente sabe que é ele mesmo que falou. Jesus estava medindo esse tipo de comportamento. Quem estão falando de mim? O que vocês sabem a meu respeito que o povo aí fora estão dizendo? Depois que ele recebeu várias respostas, que não era a real resposta, alguém, Pedro, levanta e diz, tu és o Messias, o Filho de Deus, o ungido. E Jesus vai dizer que não foi a carne que revelou, mas de fato foi o Espírito, foi o próprio Pai que revelou isso. E depois vai dizer que fundaria a igreja sobre Pedro, dando a ele a autoridade. Mas a pergunta que nós devemos responder é: quem é Jesus para nós? Que ele vai perguntar depois, tudo bem, o povo está dizendo tudo isso que vocês me disseram. Um é o profeta, outro é João Batista, outro é não sei quem. Mas e vocês? Na cara limpa, agora, olhando no olho, quem sou eu para você? Aí você não tem como usar o que você escutou, o que você inventou. Você tem que dizer olho no olho. Quem é Jesus para mim? E no final ele vai dizer, mas não conte para ninguém, porque Pedro já disse, tu és o Messias, o Filho de Deus. De fato, ele é Filho de Deus, é o Messias. Mas ele vai dizer, mas não conte para ninguém, porque o anúncio do Evangelho não deve ser só anunciado pela boca, é pela vida. Quem é Jesus para mim? Eu preciso dizer isso, responder com atitudes. E tem um detalhe: o lugar onde Jesus estava era a periferia. Ele estava num lugar distante do centro da cidade. Estava num lugar distante dos nobres. Ele estava no meio dos pobres. E ele vai perguntar justamente em uma periferia, no meio dos pobres, para aqueles que estavam seguindo-o: quem sou eu para você? E ainda vai dizer, mas eu não quero que saiam falando por aí que eu sou o Messias. Eu quero que vocês, ao sair daqui, comecem a viver conforme
as minhas palavras, e por causa da vivência, eles conheçam quem sou eu. Sempre quando celebramos a Eucaristia e é proclamado esse texto do Evangelho, eu lembro de uma história contada por uma religiosa, que eu não me lembro qual era a congregação, faz muito tempo. Ela era uma japonesa, cristã, se tornou religiosa aqui no Brasil e foi enviada ao Japão para ser missionária. E ela foi toda feliz, porque ela sabia falar a língua japonesa, e ela foi enviada para uma região onde não tinha cristãos, apenas budistas. E ela pensou: eu domino a língua, eu tenho membros da minha família que lá já estão, então vai ser muito fácil anunciar o Evangelho lá nessa terra. E foi toda feliz. A primeira atitude dela foi visitar um templo budista. E ali chegando, pedindo permissão, entrou e foi conversar com um dos monges budistas. E ela achando que ia convertê-lo, com a violinha, e sempre, até mesmo no Brasil, ela andava com a viola, porque ela tocava, cantava e ainda ministrava as pregações, quando ia pregar retiro. E ela dizia para a gente, ele foi educado, recebeu-a com carinho, com respeito, pediu que ela explanasse, que ela falasse quem era Jesus. E ela contou, deu testemunho, falou de Jesus. No final de 2 horas de conversa, aquele monge budista, olhando bem para a freira, disse: agora eu vou falar quem sou eu. Ficou em silêncio, não disse nada, e pediu que ela contemplasse o templo onde ele se encontrava, olhasse bem para a imagem do Buda que estava ao centro, e logo em seguida ele disse: há alguma sintonia, semelhança entre eu e ele? E ela disse: sim, são todos iguais, eles fazem de tudo para ser semelhante ao Buda. Ele disse para ela: então agora a senhora pode ir embora, viva tudo que a senhora disse quem é Jesus, seja igual a ele, que eu vou me converter. Seja igual a ele. Você diz que Jesus perdoa, que Jesus ama, que Jesus é bom, que Jesus cura. Então agora eu não estou vendo nada disso na sua fisionomia. O dia que o seu rosto, que a sua maneira de ser, revelar, sem falar, sem a palavra, quem é Jesus, eu acredito e me converto. E como ela mesmo dizia, colocou a viola no saco, voltou embora, pediu para a superior: eu vou embora para o Brasil e nunca mais quero ser missionária, porque falta muito ainda. E é exatamente isso que Jesus quer dizer. Se nós queremos pregar o Evangelho, nós precisamos fazer de tudo para nos assemelhar a Ele primeiro. Aí você vai dizer: mas então ninguém pode pregar. Mas nós precisamos fazer a nossa parte, o nosso esforço. Tudo o que nós fazemos para a evangelização é mínimo. Nós precisamos nos conformar durante toda a nossa vida aqui com Jesus. Não é preciso nos preocupar no que falamos, mas de como
estamos vivendo. Hoje nós contemplamos a vocação leiga. Qual é a missão nossa como batizados? Ser luz e sal. A luz para iluminar e o sal para dar sabor ao alimento. Essa é a vocação leiga. No meio do mundo, ser tempero, ser capaz de misturar com a massa. Imagine, você vai fazer o almoço, depois que o arroz está pronto, você esqueceu de colocar o sal. Aí você pega uma colher de sal, depois que já desligou o fogo, e despeja bem no centro da panela o sal. Quem vai comer o arroz que está ao redor, não tem sabor nenhum. Quem vai comer o arroz que está ao centro, não vai suportar o gosto do sal, porque está muito salgado. Porque não teve a mistura para fazer com que o tempero fosse homogêneo em todo o alimento. Por isso nós precisamos tomar cuidado, porque às vezes a gente é sal demais no mundo, e ninguém quer ficar perto da gente. De tão santo que a gente é, que ninguém suporta ficar perto. Somos irritante, cri-cri, achamos defeito em tudo, estamos sendo sal demais. Mas, se nós misturamos com a comunidade, se somos um com todos, aí é agradável conviver como irmãos. Devemos ser sal para temperar, ser agradável aos irmãos. Devemos ser luz. Ninguém coloca uma lâmpada além do limite, porque senão fica difícil de ficar naquele ambiente muito claro. Os nossos olhos não suportam claridade demais. Para cada ambiente é preciso ter uma lâmpada, uma iluminação condizente com aquele ambiente, para que possamos estar agradavelmente tranquilos, enxergar bem e não estar no escuro. Jesus vai dizer que nós precisamos ser sal na massa, sal no meio do mundo, e precisamos ser luz. A luz é para iluminar. Ninguém acende uma lâmpada na hora que o sol está bem quente, é perda de tempo. Nós precisamos ser luz nas trevas, mas para ser luz nas trevas, nós precisamos iluminar. Quem trabalha na lavoura, vocês já colocaram alguma lâmpada acesa no meio da roça? Não precisa, ninguém vai trabalhar à noite. Agora, onde nós colocamos a lâmpada? Onde estão as pessoas, onde vamos nos locomover, nós vamos caminhar, precisamos enxergar o chão. A missão nossa como leigo é ser luz, iluminar onde estão as pessoas. E nós não podemos ser uma lâmpada de qualquer jeito. Você tem, pelo menos eu não tenho, você tem coragem de permanecer debaixo de uma lâmpada onde os fios estão todos descascados, saindo faísca de todo lado, correndo o risco de ter um curto-circuito, pegar fogo na casa? Você tem coragem de ficar ali? Não. E tem muitos cristãos que são luz, iluminam, mas estão cheios de fios descascados, dando choque em todo mundo. Ninguém fica perto também. Precisamos ser luz do mundo, mas que ilumina, que não provoque nos irmãos medo. Ser luz precisa ser alguém que ilumina. Por isso que Jesus vai dizer para eles não contarem nada a ninguém. Não fale para ninguém que eu sou o Messias. Vivam como eu estou vivendo.
Quem é Jesus para mim? Vamos olhar para o espelho. Olhando para o espelho logo que amanheceu, olhamos lá e vemos, quem é Jesus para mim? Eu preciso ver toda a trajetória de Jesus e tentar fazer o mesmo. Perdoar sempre, oferecer oportunidade de vida ao próximo, ao irmão. E isso passa por todas as áreas. Praticando a caridade, dando comida, dando agasalho, dando amor, uma palavra edificante. Quando Pedro estava lá na porta formosa do templo e alguém chegou pedindo dinheiro, comida, o que ele diz? Nem ouro nem prata eu tenho, mas em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. Nós às vezes vivemos num tempo em que não está faltando só a comida, só o agasalho, está faltando palavras que edificam. Palavras acompanhadas de testemunho. Tem muitas famílias, tem muitos idosos em nossas famílias que fazem diariamente uma pregação a nós, na simplicidade, e nós não prestamos atenção. Quantas vezes perdemos a oportunidade de nos converter porque não valorizamos aqueles que estão falando ao nosso redor, porque eles falam com os gestos, exatamente como Jesus falava, com atitudes. Ao voltar para casa, ao sair daqui, pense nisso. Quem é Jesus para mim? Eu preciso viver como Ele viveu, para que eu perceba em mim a sua graça, a sua presença, e as pessoas da minha casa, da minha família, os meus vizinhos, amigos, colegas, percebam que Jesus está comigo. O mundo precisa de cristãos que iluminem e que dê sabor. Pense nisso. Hoje, contemplando a vocação leiga, vamos verificar dentro de nós como anda o nosso modo de viver. Às vezes só temos o nome de cristãos. Rezamos o dia inteiro, ai daquele que pisar no nosso pé. Para ver se você é santo, é preciso vir a provação. A provação é a prova que temos, o termômetro para descobrir se estamos vivendo a santidade ou não. Nessa época de pandemia, quantos estão jogando pedra na cruz, dizendo que Deus o abandonou? Quantos estão jogando a culpa do vírus em Deus, ao invés de assumir que nós, seres humanos, com as nossas mãos, provocamos a natureza, e a natureza está respondendo com tudo isso que está acontecendo. Tudo o que acontece, isso tudo é consequência da não vivência da palavra de Deus. Com certeza vocês estão com essa máscara, sentindo dor na orelha, como eu estou. É consequência. Não podemos permitir que este momento difícil nos enfraqueça a fé. Precisamos, apesar de tudo isso, continuar de pé, anunciando Cristo. Talvez não com a palavra, mas com a atitude. Sendo bons uns para com os outros, capaz de dividir, de partilhar o que temos e assim por diante. Peçamos hoje então, pela intercessão de nossa padroeira, Santa Teresinha, a graça
de viver bem o nosso batismo e ser verdadeiros luzeiros de esperança no mundo de hoje. Em pé, professemos a nossa fé. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor,